Chegou o sábado e sábado é dia de estudo de fundos imobiliários. Muito prazer, meus amigos, tudo bem com vocês? Para quem não nos conhece ainda, esse aqui é o Vai Pelos Fundos, canal voltado para estudo em fundos imobiliários de forma aprofundada. No vídeo de hoje, a gente vai falar do Super Yield, o RPR11. Esse que é um fundo que em vários meses do ano passado entregou mais de 2% ao mês de rendimento. Ele tem aí um crescimento super interessante em número de cotistas, saiu de coisa de 10 mil cotistas quando a gente fez a análise completa lá em junho de 2021 para hoje cerca de 41 mil. O PL aumentou muito também, saiu coisa de 170 milhões de reais para mais de 550 milhões de reais. A gente vai ver também o número de operações crescendo, saiu de 10 operações, hoje tem muito mais no portfólio, então tem muita coisa bacana para falar. Já dou uma diquinha para vocês que eu acho que deve vir emissão em breve, e outro ponto que eu acho bacana já tratar. Acho que esse risco do RPR, que a gente sempre falou que foi muito grande, acabou diminuindo, e vou falar para vocês nesse vídeo por que eu considero isso. Então, muito conteúdo, tenho certeza que você vai gostar demais. Deixa o like, deixa o comentário e bora para esse estudo. Iniciando o nosso vídeo sobre o RPR11, Urca Prime Renda, fundo imobiliário com foco na compra de certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, de cunho pulverizado em empreendimentos imobiliários residenciais, loteamento, prédio e casas, e compra de recebíveis imobiliários residenciais. Porque essa separação aqui já é o primeiro ponto legal da gente tratar, porque eles compram um recebível direto lá do cedente na ponta, sem ser transformado em CRI de fato. É aquele tipo de operação que a gente costuma chamar de true sale. Falando um pouquinho aí do patrimônio líquido do fundo, hoje 536 milhões de reais. Quando a gente fez lá o comparativo com junho de 2021, ele tinha um patrimônio bem menor, bem inferior, 164 milhões de reais. Inclusive, naquele momento, ele estava passando pela quarta emissão de cotas, visava ali 170 milhões de reais, ou seja, ele estava dobrando de tamanho, e no final do ano veio mais uma emissão. A taxa de administração do fundo 0,25% ao ano, taxa de gestão 0,95%, uma taxa de performance até que interessante, 20% do QCD, IPCA mais 7%, é uma busca alta, né? IPCA mais 7%, a gente vai ver que a carteira toda é IPCA mais 10%, então eles sempre acabam gerando aí essa performance. Administração feita pela Vortex DTVM, gestão feita pela Urca Gestão de Recursos. Número de cotistas hoje, 41.176. Quando a gente fez o vídeo lá em junho de 2021, eram apenas 10.840. Então esse é um fundo que realmente teve um crescimento muito interessante. Vale destacar também que o PVP naquela época era de 1,21, exatamente o mesmo de hoje que a gente está gravando. E é bom a gente lembrar que esse PVP já foi ainda maior de 1,5 em alguns momentos. Falando aí do comentário da gestão, as operações do portfólio continuam performando dentro do esperado, sua maioria já em fase final de obra, diminuindo o risco de performance vinculado ao aumento dos materiais de construção. Então essa é a primeira preocupação aí, como está tendo um custo elevado aí de material de construção, a gente está tendo muita inflação, eles estão mostrando para a gente que tem mais segurança nesses ativos que já estão mais performados. Os empreendimentos escolhidos seguem uma análise altamente criteriosa, em especial no que diz respeito à velocidade de vendas e margem inicial. Nossa expectativa é que o segundo semestre de 2022 e o primeiro semestre de 2023 sejam desafiadores nesse aspecto para os empreendimentos imobiliários. E a alocação no fundo desses empreendimentos visa aumentar a expectativa de retorno ao cotista, tendo em carteira empreendimentos com alta margem e ciclo de obra rápido. Então eles estão ratificando o que comentaram no primeiro parágrafo, dizendo aí que estão fazendo posições em ativos que já têm obras mais prontas, né? Eles não vão entrar em ativos que tenham obras muito iniciais ou que tenham um ciclo de obra muito demorado. Então esse é um dado relevante, eles estão até falando aí que o segundo semestre de 2022 e primeiro semestre de 2023 deve ser desafiador para o segmento residencial, especialmente aí de loteamento, que é onde eles atuam com mais força, a gente vai ver. Vale destacar que quando a gente fez o vídeo lá em junho de 2021, a gestão estava comemorando o aumento do ritmo de vendas em algumas operações, aumentando posição numa CCB que está na carteira ainda, a Nova Souza, pelo êxito da operação. E além disso, eles tratavam da troca de IGPM por IPCA em boa parte da carteira. Esse dado também é relevante, a gente vai falar um pouquinho mais. Eles até falavam que poderia ser benéfico, porque o IPCA deveria ali ser engravidado pelo IGPM. De fato foi o que aconteceu, a gente está tendo um IPCA muito forte. E também eles tratavam do início de investimentos em operações home equity e operações true sale. Operação true sale que eu falei para vocês é aquela que
é a compra direta dos recebíveis imobiliários sem o intermediário como cedente, também como garantidor daquela operação. Vale lembrar que eles visam ter até 20% da carteira em Trussale e Home Equity. Eventos subsequentes, aí eles dizem que durante o mês de março está programada a conclusão da liquidação dos recursos levantados na última oferta, e aí eles dizem que o fundo já tem um pipeline de 240 milhões de reais, então é um indicativozinho aí, uma deixazinha no relatório gerencial que pode já vir outra emissão. Embora eles tenham algum recurso aí dentro de caixa, eles devem acabar agora em março, no próximo relatório gerencial já deve trazer esse tipo de informação e a gente tem que ficar esperto aí, pode vir outra emissão no URPR11. DRE do fundo, a gente vê que a receita total é de 10 milhões de reais e interessante que o grosso desse mês foi a de correção monetária, 6,2 milhões de reais. Teve também 3 milhões de reais em CRI, então a gente vê um valor bem grande, bem alto aí de correção, né? Nos meses anteriores aí 3,4, 3,5, 3,2, nesse mês 6,2 milhões de reais, então eles destravaram muita correção monetária. O resultado por cota foi de 1,64 e exatamente o que eles distribuíram aqui por cota líquido de IR. Vale destacar aqui uma pequena reservinha de lucro, R$ 481 mil. Falando da carteira, hoje são 21 CRIs, uma debenture, uma operação Trussale e uma operação de Home Equity. Naquele momento lá, quando a gente fez o vídeo de análise completa, eram 10 operações apenas e existia uma grande concentração em alguns ativos. Vale destacar, por exemplo, que o CRI Vanvera tinha 27% do PL, o CRI Lotilar 16,5% do PL, o CRI Gesture representava ali 15% do PL. Hoje a maior operação a gente vê aí em azul é o CRI Hotbit. Ele é uma operação de multipropriedade e ele representa no total aqui, com as 3 tranches que eles têm na carteira, cerca de 14,5% do PL. Então, realmente é uma única operação aí que tem preponderância, então eles conseguiram de fato pulverizar um pouquinho mais essa carteira. Eu acho que isso é um dado bem relevante, um dado importante para quem analisa o RPR11. Outro dado que eu quero destacar para vocês é o investimento aqui em um fundo imobiliário, um fundo fechado do BTG Pactual, que é para render IPCA mais 12%, cerca de 10 milhões de reais, isso também não tinha lá atrás. Outro dado importante é que eles tinham só operações com a Travessia, era a única emissora, a única securitizadora que trabalhava com o RPR. Hoje eles já têm operações aí com a RBSEC, também operações também aqui com a TruSec. Eu acho importante, quanto mais operadores, né, que tratam, que transitam ali com o fundo, melhor, mostra que o fundo consegue dialogar com diferentes players. Mais uma novidade no decorrer desse tempo, classe de ativos, eles só trabalhavam com série única. Hoje a gente vê que tem série mezanino, tem série subordinada. Outro dado relevante é que a LTV costuma ser baixa na carteira. Obviamente tem algumas operações que tem um pouquinho mais alta, o CRI Atmosfera aqui 87,5% e a CCB Nova Souza com 85,1%, mas o restante são LTVs baixos. Inadimplência é sempre importante a gente observar numa carteira de CRI pulverizado. E a gente vê aqui que o CRI Nabilec tem 12,3%. Quando a gente fez a análise completa lá em junho de 2021, já tinha uma inadimplência grande de 12%. Ele estava ali constando com 76% de vendas e 92% de obra concluída. Hoje são 95% de obra concluída, 78% de vendas, então a gente vê que é uma operação que está travada, tá? As vendas não evoluem, muito provavelmente eles vão ter que baixar preço nesses lotes para conseguir realmente fazer a venda, e é importante a gente ver que a razão PMT está um pouquinho desconfortável, está abaixo de 100%, então pelo menos nesse mês entrou na operação menos recurso do que se refere ao pagamento do CRI, teve que puxar de algum lugar ali, de algum fundo de reserva, de algum fundo de obra. Por outro lado, o grosso das operações tem razão PMT muito elevada, né? A gente vê aqui 635%, 306%, 211%. Tem aqui no CRI Atmosfera uma razão PMT muito larga de 782%. Então dá um conforto bem grande, o grosso das operações tem um colateral muito bom, tem realmente muita garantia. A própria gestão fala muito disso nas lives, né? Eles têm que dar muito errado numa operação para ela parar de pagar. E por fim, obviamente, a gente fala aqui da taxa. Hoje inflação mais 11,9%. Naquele momento era de inflação mais 12%, então praticamente não se alterou. Partindo aqui para os gráficos do relatório, a gente vê que 68,8% da carteira já está alocada em CRI, tem ainda 26% em caixa e o restante aí são operações menores em fundo imobiliário, em home equity, debenture e naquela CCB Nova Souza.
Eles dizem aí que 99% do portfólio tem proteção contra a deflação. Como eu falei para vocês no vídeo de análise completa, eu acho que isso no judiciário pode ser combatido, então não levo muito em conta esse gráfico não. Outro gráfico legal é por segmento, que não tinha na carteira até então. Hoje a gente vê que 54% é voltado para loteamento, 37% para multipropriedade, 6% ainda em residencial vertical e ainda 3% em residencial horizontal. A divisão por estado, a gente vê que 46% das operações ocorrem em São Paulo, depois 20% no estado de Rondônia. Só para comparar as maiores alocações por região, lá em junho de 2021, 39% das operações eram em São Paulo, 29% em Rondônia. Falando aí por classe, como a gente já citou, eles tinham 100% das operações em série única, agora eles têm 74% em série única, 15% em série mezanino, 7% subordinada, 4% em série sênior. Então, acho que trouxe um pouquinho mais de risco aí, trazendo pelo menos série mezanino e série subordinada. Por indexador, naquele momento eles tinham 46% do portfólio em IPCA, 49% em IGPM, e aí a gente vê como a coisa se inverteu. Hoje 88% em IPCA, 2% em IGPM, isso porque muitas operações foram convertidas para IPCA e as novas operações que entraram no portfólio foram todas também em IPCA. Interessante a gente ver aí o gráfico por LTV, 20% das operações com LTV abaixo de 25%, 26% das operações com LTV entre 25% e 50%, e aí 54% com LTV entre 50% e 75%. Um gráfico que eu acho muito legal que eles acrescentaram é esse aqui, mostrando a performance mínima por operação sem correção monetária. Então, se a gente tivesse aí inflação zero, quanto é que cada operação deveria contribuir para o portfólio de forma mínima? A gente vê, por exemplo, que o Hotbit deveria entregar 0,12 por cota, o Gesture 0,07 por cota. Então, no total aí, essa carteira toda alocada é para entregar 0,94 por cota sem correção monetária. Então, é uma distribuição realmente muito interessante. E um dado muito legal que eles trazem aqui, inadimplência necessária para ter default, né? A gente vê que no Hotbit, por exemplo, tem que ter 44% de inadimplência. No Lagoa Quente, 77% de inadimplência. E vale a gente olhar o Nabilec, que tem aí uma inadimplência mais elevada, de 12,33%. Tem que ter uma inadimplência de 42,5%. E no Five Senses, que tem aqui 17,66% em uma das tranches, tem que ter aí 46% para dar default. Então, realmente, eles estão mostrando que tem muita segurança, muita tranquilidade nessa carteira. Por fim, um dado que eu gosto de olhar em relatório gerencial de CRI pulverizado é avanço de obra e avanço de vendas. Infelizmente, nem todo relatório traz isso. Aqui no URI que a gente tem, a CCB Nova Souza, por exemplo, tem aí 93% de obras e só 61% de vendas. Então esse é um dado relevante para a gente vê que as vendas não estão acontecendo, isso não é muito bom. A mesma coisa aqui no CRI Moguia, 97% já de obras, o ativo quase performado e a venda ainda em 77%. E para fechar, aquele resumo que todo mundo adora, o foco do RPR, a gente já falou, é loteamento. E em lives eles deixam claro que é loteamento para classes B, C e D. Isso porque esse produto não tem financiamento bancário via poupança. Existe um descasamento entre o fluxo de obras e o fluxo dos recebíveis e as margens são muito grandes. Inclusive, numa entrevista recente, o Caio Braz, gestor do fundo, comentou que a margem do loteamento é o dobro do residencial vertical, por exemplo. Então esse é um dado legal da gente ter na cabeça. Uma característica importante da casa é muitas vezes adentrar no início das operações na fase de obra e aí ir aportando e trazendo mais recursos conforme a sua evolução. E aí a gente consegue fazer uma semelhança, por exemplo, com o risco de equity, né? Quando a gente entra numa operação de crédito, mas muito na fase inicial de obra, ainda tem um pouco de risco de equity, por isso que as taxas aí do RPR são mais altas do que outros CRIs, ainda que high yields, ok? Falando em taxa, a média da carteira praticamente não se alterou do que a gente tinha lá em junho de 2021, era de 12%, hoje está em 11,96%, e eu acho que é interessante porque o risco do fundo, pelo menos ao meu ver, diminuiu. Hoje as operações já maturaram, a gente já tem avanço de obra, já tem avanço de vendas. Houve uma pulverização maior do portfólio, a gente tinha só 10 operações, hoje são 21 operações. E também tem um leve aumento aí de trabalho com novas securitizadoras, então acho que todos esses fatos são importantes e relevantes.
Obviamente também a questão de liquidez do fundo, né? Ele está cada vez maior, a gente negocia cada vez mais cotas do RPR11, então é mais fácil de entrar e sair, não tem aquela oscilação tão brusca de preço. Um dado legal de lembrar é que lá em junho de 2021, por exemplo, o IRDM11 tinha 27% das cotas do URPR11, hoje ele não tem quase mais nada, então essa liquidez também vem com isso, né? Mais cotas nas mãos de pessoas físicas. Ratificando um pouquinho aquilo que eles falam no início do relatório gerencial, em uma entrevista recente o Caio falou que como a gente teve esse aumento muito grande de inflação, essa elevação de custo de capital, também essa elevação do custo de construção, inevitavelmente a gente vai ter repasse de preço ao consumidor, ao comprador, e aí o que a gente deve ter nesse segundo semestre de 2022 e primeiro semestre de 2023? Diminuição de venda e muitos distratos, por isso que eles estão focando de fato nessas operações mais performadas ou então em operações que realmente tenha um fluxo de venda muito avançado. Então a gente deve ver isso pelo menos nesse novo pipeline aí de 240 milhões de reais que o RPR tem. E a gente já falou, esse é um indicativo de uma nova emissão logo, então fica bem esperto. E para fechar, essa carteira é para entregar cerca de 1% ao mês sem correção monetária, então é uma carteira que realmente entrega muito. O próprio Caio diz que o RPR é para entregar em torno de inflação mais 10%, eles estão fazendo isso com tranquilidade. O RPR realmente foi o grande super yield aí de 2021, foi quem entregou mais dividendo. Pessoal, o que eu tinha para falar de URPR11 era isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, deixa o comentário, isso é muito importante, muito relevante aqui para o canal. Também compartilhe esse vídeo com quem pode se interessar. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.